Olá, pessoal. Eu sei que vocês estão acostumados a ouvir histórias assustadoras, mas a que eu vou contar hoje é de arrepiar até os cabelos mais valentes da nuca. Meu nome é João, sou um caminhoneiro do norte do Brasil e essa história aconteceu comigo nos anos 90, uma época que parecia mais tranquila, mas nem sempre as aparências são o que parecem. Era um final de tarde abafado no Rio de Janeiro quando recebi o chamado para buscar uma carga misteriosa. Sem muitas informações, apenas as coordenadas de um galpão abandonado próximo ao cais, eu me vi dirigindo por vielas escuras e becos sombrios. As luzes amareladas dos postes criavam sombras fantasmagóricas que dançavam ao redor, dando vida a um cenário digno de pesadelos. Cheguei ao galpão e uma sensação de inquietação se apoderou de mim. As tábuas velhas rangiam sob meus passos, ecoando um som assustador. Um cheiro acre de mofo e abandono impregnava o ar. Ao abrir as portas enferrujadas, uma lufada de ar gélido cortou o ambiente, causando um calafrio que percorreu minha espinha. Lá dentro, sob uma luz fraca, encontrei caixas empilhadas até o teto. Pareciam velhas e desgastadas, como se estivessem ali há anos. Um homem enigmático surgiu das sombras, um sorriso sinistro no rosto. Ele me informou que a carga estava pronta para ser carregada e me disse para não fazer perguntas. À medida que carregava as caixas no meu caminhão, algo parecia errado. Um rangido, um sussurro. Parecia que as próprias caixas estavam tentando me contar um segredo macabro. Um frio na barriga se transformou em terror quando, ao empurrar acidentalmente uma das caixas, um osso humano se desprendeu e rolou pelo chão. Meu coração acelerou e uma mistura de pavor e náusea tomou conta de mim. Ao abrir uma das caixas com mais cuidado, a cena diante de mim era terrível. Ossos humanos, crânios e fêmures, todos misturados em um cenário de horrores inimagináveis. Meus pensamentos se embaralharam, meu estômago revirou e a verdade sombria se fez presente. Eu estava transportando restos mortais. Com as mãos trêmulas, liguei para o homem e confrontei-o. Ele apenas riu, um riso que ecoou como um sussurro assombroso, e revelou a reviravolta que me deixaria sem fôlego. Aqueles ossos pertenciam a vítimas de um antigo culto macabro que operava nas sombras da cidade. Eles haviam encontrado uma forma de usar esses ossos em rituais sombrios que prometiam poder e imortalidade. O pânico tomou conta de mim, mas não tive escolha senão continuar a jornada até o destino final. Cada quilômetro percorrido parecia uma eternidade, e o peso daquela carga macabra parecia se infiltrar na minha alma. A escuridão da noite só aumentava a sensação de horror e mistério ao meu redor. Finalmente, cheguei ao local indicado. Uma construção antiga, cercada por névoa e sombras, era o cenário do desfecho arrebatador que estava por vir. Lá, os membros do culto aguardavam ansiosos. Ao abrirem as caixas, a atmosfera se encheu de murmúrios profanos e a cerimônia começou. Chamas dançavam sinistramente ao redor dos ossos, enquanto palavras desconhecidas eram entoadas. Foi nesse momento que a reviravolta mais aterrorizante aconteceu. As almas das vítimas pareciam despertar dos seus descansos eternos, suas formas espirituais se materializando diante de nós. Gritos ecoaram no ar, uma cacofonia de agonia e desespero que parecia perfurar minha mente. Aquelas almas clamavam por vingança, e o ar estava impregnado com a energia maligna que emanava do ritual. Assustado e em choque, assisti a cena macabra se desenrolar diante dos meus olhos, sem poder fazer nada além de ser testemunha daquela atrocidade sobrenatural. Quando a cerimônia chegou ao clímax, uma explosão de energia sombria rasgou o ar, e as almas, finalmente libertas, desapareceram no vácuo. Eu escapei daquele pesadelo, mas o trauma permaneceu comigo. Essa história é um lembrete de que o desconhecido e o sombrio podem estar mais próximos do que imaginamos, escondidos nas sombras que cercam o nosso mundo. E é assim, meus amigos, que eu vivenciei o inexplicável, transportando ossos humanos em uma jornada sinistra pelo submundo oculto do Rio de Janeiro. A lembrança desse episódio assombrará meus pensamentos pelo resto da vida. Uma prova de que a realidade pode ser muito mais aterrorizante do que qualquer história de ficção.
Agora, se me permitem, eu vou dar uma olhada no meu espelho retrovisor. Quem sabe o que mais pode estar espreitando nas sombras? Hoje trago a vocês um relato que vai gelar a espinha de qualquer um. Conheçam João, um caminhoneiro de 55 anos, morador da pacata cidade de São Miguel, interior de São Paulo, nos anos 60. Sentem-se confortavelmente, preparem as lanternas e preparem-se para ouvir o relato aterrorizante que João tem a compartilhar. Há décadas atrás, as estradas do interior eram bem diferentes. Não havia asfalto liso e iluminação brilhante, era um terreno árido e sombrio, onde o medo espreitava a cada curva. João, com sua personalidade simples e descomplicada, não poderia imaginar os horrores que encontraria nas madrugadas escuras. Em uma noite chuvosa, João estava levando uma carga para São Paulo, pelas estradas enevoadas e sinistras. A chuva batia contra o para-brisa, o farol do caminhão mal conseguia penetrar a névoa densa. Foi então que ele avistou algo no acostamento, uma figura humana, pálida e desorientada. Ele parou, seu coração batendo forte, e ofereceu ajuda. A pessoa, uma jovem mulher, tinha olhos vazios e um sorriso macabro. Ela parecia fraca e falava de forma incoerente. João sentiu um arrepio na espinha, algo estava errado. Ele ajudou a subir no caminhão e, enquanto dirigia, notou que a mulher sussurrava palavras estranhas e incompreensíveis. A atmosfera dentro do veículo se tornou densa, carregada de mistério e terror. Ao chegar próximo a um antigo cemitério abandonado, a mulher apontou com o dedo trêmulo e soltou um grito agudo. João olhou na direção indicada e teve sua visão preenchida por uma cena inimaginável. Vultos pálidos e etéreos emergiam das sepulturas, dançando ao som do vento. O caminhoneiro sentiu o sangue gelar em suas veias e acelerou o veículo, fugindo daquele pesadelo. Mas a história não termina aí. João, atormentado pelo que viu, decidiu investigar. Ele retornou ao cemitério durante o dia e descobriu um diário antigo, escondido sob uma lápide quebrada. As páginas estavam cheias de registros sombrios, rituais profanos e aterradores pactos. João se deparou com a reviravolta mais assustadora de todas. A mulher que ele ajudou era um espírito aprisionado, e ele inadvertidamente a libertou. A partir desse momento, coisas estranhas começaram a acontecer com João. Sombras o perseguindo, sons sussurrantes no vento, visões arrepiantes à noite. Ele estava sendo assombrado pelos espíritos que ele inadvertidamente libertou. E assim, João se viu preso em um ciclo de terror do qual não podia escapar. Agora, imagine a cena: João dirigindo pelas estradas escuras, olhos cansados, coração acelerado, enquanto os espectros o rodeiam, sussurrando promessas sinistras. A tensão está no ar, a escuridão é palpável, e a reviravolta final é revelada. João está falando com vocês, contando esse relato diretamente do além-túmulo. Ele nunca escapou das garras daqueles espíritos, e agora busca advertir os vivos sobre o perigo que espreita nas estradas sombrias de São Paulo. E assim, caros espectadores, termina nosso relato de terror. Espero que tenham sentido o arrepio na espinha e que os mistérios sombrios das estradas de São Paulo tenham envolvido vocês. Lembrem-se, a próxima vez que pegarem a estrada à noite, pode ser que uma presença macabra esteja seguindo seus passos, esperando para contar sua própria história aterradora. Fiquem atentos e cuidado com quem vocês decidem ajudar nas noites escuras. Era o ano de 1955, em uma pequena cidade do interior de São Paulo, onde a vida seguia tranquila e pacata. João Pereira, um caminhoneiro experiente, era uma figura conhecida por todos. Com seu olhar cansado e mãos calejadas, ele percorria as estradas poeirentas, entregando mercadorias e histórias pelos cantos mais remotos da região. João era um homem solitário, mas não por escolha própria.
Havia perdido sua família em um trágico acidente alguns anos antes. Desde então, encontrava consolo apenas no silêncio da estrada e nas lembranças de tempos mais felizes. Sua vida parecia um fardo pesado demais para carregar. Certa noite, enquanto cruzava uma estrada pouco frequentada, João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A lua brilhava fraca entre as nuvens, iluminando uma figura sombria à beira da estrada. Um homem de aparência enigmática, vestindo roupas antigas e um chapéu desgastado. Ele estendeu a mão, pedindo carona. João hesitou por um momento, mas sua natureza compassiva prevaleceu e ele abriu a porta do caminhão. O estranho sorriu de maneira enigmática e entrou no veículo. A conversa entre eles começou de forma trivial, mas aos poucos, o desconhecido revelou conhecimentos surpreendentes sobre a vida de João, detalhes íntimos que ninguém mais poderia saber. Enquanto a viagem avançava, a atmosfera se tornou tensa e a conversa tomou um rumo sombrio. O homem misterioso mencionou a tragédia que havia tirado a família de João e insinuou que havia algo mais por trás do acidente. João sentiu o medo se infiltrar em seu coração, questionando se aquele homem era um mensageiro do além. A noite se estendeu, e a estrada pareceu se alongar infinitamente. João começou a notar que as paisagens ao redor estavam mudando, transformando-se em cenários que ele nunca tinha visto antes. O ar estava impregnado de um frio intenso, e uma sensação de desespero o envolvia. Finalmente, o homem apontou para um desvio na estrada, levando-os para um vilarejo abandonado. As casas estavam em ruínas, cobertas de teias de aranha e escuridão. O estranho revelou sua verdadeira natureza, um ceifador, um mensageiro entre a vida e a morte. Ele estava conduzindo João para a verdade por trás da tragédia. Na reviravolta aterrorizante, João percebeu que o acidente não havia sido uma coincidência. Sua família tinha sido tirada como parte de um pacto sinistro. O ceifador exigia uma oferta de vida em troca da sobrevivência de João naquele fatídico dia. Agora, ele estava diante de um destino cruel e inevitável. A história culminou em um confronto emocional e aterrador entre João e o ceifador nas sombras do vilarejo abandonado. O desfecho arrebatador se desdobrou quando João fez um sacrifício desesperado para quebrar o ciclo macabro. Com um grito agonizante, ele se entregou ao ceifador, selando seu destino e libertando sua família das garras sombrias. Enquanto o ceifador desaparecia na noite, o vilarejo voltava ao silêncio e à escuridão. A história de João se tornou uma lenda local, assombrando os moradores por gerações. O legado de seu sacrifício permaneceu como um aviso sombrio sobre os segredos profundos e assustadores que a estrada esquecida guardava.